Capítulo 11. Quando você crê em Deus, mas não compartilha sua fé. Anos atrás, recebi o telefonema de um membro da igreja explicando que seu pai, Frank, estava às portas da morte. Este era um frequentador ocasional da nossa igreja, aonde ia com a filha, mas não acreditava em Cristo e era cético em relação a todos os pastores. A filha, apreensiva, perguntou-me ao telefone se eu poderia visitá-lo no hospital para lhe expor o Evangelho, de modo que o pai tivesse uma última oportunidade de conhecer a Cristo antes de morrer. Visitas ao hospital sempre me incomodaram. Saber o que dizer parece natural para alguns pastores. Eles abraçam todo mundo que estiver no quarto e, depois que vão embora, até uma situação lúgubre parece mais luminosa. Sou bem mais desajeitado. E seja para o bem, seja para o mal, quase sempre digo o que estou pensando. Tive de aprender da maneira mais difícil a não olhar para alguém em cima de um leito de hospital e dizer: "Uau, logo se vê que você não está nos seus melhores dias." Atravessando o longo corredor estéril, fui olhando de relance para o interior de cada quarto, pensando nos pacientes. Alguns se recuperariam e retomariam sua rotina, ao passo que outros jamais deixariam aquele prédio. Cheguei ao quarto de Frank e entrei, bastante nervoso. Deitado na cama, sua pele adquirira um tom amarelo fúnebre. Mesmo se Deus realizasse um milagre, Frank, 82 anos de idade, não teria muitos anos mais para viver. Ao me ouvir entrar no quarto, ele se remexeu e pareceu contente em receber uma visita, ainda que fosse de um pastor. Sem querer passar a impressão de um pregador que só fala em fogo e enxofre, mantive a conversa leve. Durante todo o tempo em que nos falamos, procurei um momento oportuno para mudar o assunto para as questões espirituais. Conversamos sobre o time de futebol predileto de Frank. Ele amava os Redskins e odiava os Cowboys desde a saída de Tom Landry. Sem oportunidade aparente de uma transição suave e ininterrupta para temas espirituais. Falou-me do neto, que joga no time de beisebol da universidade como segundanista. Impossível pular do beisebol para Jesus. Batemos papo sobre o calor excessivo fora de época. Pensei em mencionar o calor do inferno, mas arrazoei melhor na última hora. O momento perfeito para conduzir a conversa para as questões espirituais nunca surgiu. Resolvi não forçar. Disse a mim mesmo que desenvolveria um relacionamento melhor com ele e voltaria no dia seguinte para tentar lhe falar de Cristo e da eternidade. Na manhã seguinte, enquanto atravessava de novo o mesmo corredor frio, tentei impedir que os meus sapatos sociais fizessem barulho no chão. Experimentei o desconforto de sempre. Ao dobrar o corredor para entrar no quarto de Frank, não consegui vê-lo porque o quarto estava cheio de gente. Na mesma hora concluí o que acabara de acontecer. Frank morrera instantes antes de eu chegar e toda a sua família se reuniu para se despedir. Do lado de fora do quarto, estático, eu mal conseguia respirar. Talvez o corpo de Frank ainda estivesse quente, mas meu coração de repente parecia gelado, tal o desapontamento comigo mesmo. Ninguém me viu, de modo que dei meia volta, mais que depressa, e fui para o carro, envergonhado de ter perdido uma oportunidade para impactar a vida de Frank com respeito à eternidade. Creio de verdade que Cristo é a única porta através da qual entramos no céu, mas fracassei em compartilhá-lo com um homem às portas da morte. Testemunhas hesitantes. Muita gente entende minha hesitação em compartilhar com Frank. Pessoas agressivas em relação à sua fé não são muito estimadas. O livro O Dia em que os Estados Unidos Disseram a Verdade conta como os norte-americanos classificaram diferentes profissões de acordo com seu grau de integridade e honestidade. Os televangelistas, conhecidos acima de tudo por pedir dinheiro,
ficaram abaixo de advogados, políticos, vendedores de carros e até de prostitutas. De cada 73 profissões, só integrantes do crime organizado e traficantes de drogas tiveram nota mais baixa que eles. A palavra evangelismo vem do grego euangelizo, que quer dizer proclamar ou compartilhar as boas novas. Nosso termo moderno gospel, evangelho em inglês, vem do inglês arcaico Godspell. Nessa língua arcaica, God, com O aberto, significa bom e spell, palavra. Assim, compartilhar o evangelho queria dizer compartilhar a boa palavra ou boas novas de Cristo. No entanto, para quem não crê em Cristo, compartilhar o evangelho ou o ato de evangelismo costuma suscitar ceticismo, ressentimento, medo ou raiva. Como ilustra minha experiência com Frank, os cristãos ateus sabem que deveriam compartilhar sua fé, mas em grande parte, em razão das fortes emoções associadas à prática, em geral não o fazem. No meu primeiro ano de seminário, tive aulas de evangelismo na Universidade Teológica Batista do Sudoeste. Só tenho 2 lembranças do curso. A primeira é que fomos obrigados a decorar um roteiro de compartilhamento do Evangelho a ser recitado para nossas vítimas. Ainda me lembro da frase de abertura. Na situação em que está sua vida hoje, se você morresse esta noite, tem certeza de que passaria a eternidade no céu? Ótima introdução para quebrar o gelo, não? A segunda coisa que lembro é do professor nos dizendo que sempre deveríamos orar antes de bater na porta de alguém. Para cumprir um requisito do curso, saímos de porta em porta para testemunhar a estranhos, enquanto nosso instrutor ouvia e nos dava nota pela apresentação. Senti-me incrivelmente intimidado com o que dava a impressão de ser uma invasão espiritual forçada. Mas uma parte da tarefa eu cumpria muito bem, orando na frente de cada casa. Muitas vezes, com toda a fé que conseguia reunir, eu suplicava: Querido Deus que está no céu, não permitas que haja alguém nesta casa. Por que tantos de nós, cristãos ateus, somos lentos em compartilhar nossa fé? Há muitas respostas possíveis, entre elas o forte desejo de não sermos agressivos nem antipatizados. Também, para muitos, eles não sabem o suficiente. A relação poderia continuar, mas creio que um dos principais motivos pelos quais as pessoas não compartilham sua fé em Cristo é o fato de não crerem de verdade no inferno. Muitos deles vivem alheios à urgência genuína. Como pastor, sou sempre confrontado com a morte. Quando alguém morre, pelo que tenho observado, seus entes queridos querem crer que essa pessoa foi para um lugar melhor. Dizemos coisas como: ela não era uma religiosa, mas no fundo tinha um bom coração. Ou ele não era um santo, mas fez muita coisa boa. Quando se trata de morte e eternidade, é da natureza humana esperar o melhor e evitar pensar no pior. Pesquisas revelam que, enquanto cerca de 3 em cada 4 pessoas acreditam na existência do céu, menos da metade acreditam na existência do inferno. Pense nas consequências disso. Se o inferno não existe, os descrentes rejeitam Cristo com facilidade, sem nenhum medo de Deus, e os que creem não se sentem motivados a compartilhar a fé em Cristo com os demais. Contudo, pesquisas de opinião não determinam a realidade. Deus criou o universo dotado de um inferno e um céu. E nos falou sobre ambos. Os cristãos levam ambos a sério. Estamos aqui para ajudar outros a enfrentar a realidade. Vivemos como luzes em um mundo escuro. Seja sincero. Quando foi a última vez que você se sentiu responsável por alguém distante de Deus, a ponto de passar o dia inteiro ou a noite orando em benefício dessa pessoa? Quantos você levou à igreja para ouvir o Evangelho no último mês? Quando foi a última vez que recebeu um não cristão em sua casa? O encanador que foi consertar o vazamento de sua torneira não conta.
Alguém na sua família não conhece a Cristo? E quanto a um velho amigo, um vizinho ou alguém do trabalho? Se acreditássemos de fato em céu e inferno e nos importássemos sinceramente com isso, seus atos não seriam transformados? Sofrimento sem fim. Se compreendêssemos de verdade como é o inferno, com certeza nos sentiríamos bem mais motivados a ajudar as pessoas a evitá-lo. O inferno é um lugar de sofrimento indescritível. Jesus diz em Mateus 5,29: Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Já se imaginou arrancando o próprio olho? De acordo com ninguém menos que Jesus, por terrível que isso fosse, livrar-se de um olho seria muito melhor do que ser punido pelos pecados no inferno. Em Apocalipse 14, 10 e 11, um anjo fala sobre quem adorará a besta. Ele diz que tal pessoa beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Versículos difíceis de ler, ainda mais difíceis de imaginar. A Bíblia chama o inferno de fornalha ardente, lago de fogo que arde com enxofre, trevas e lugar onde há choro e ranger de dentes. Para quem não compreende o inferno, é fácil fazer piadas sobre ele. Se for para o inferno, pelo menos terei muita companhia por lá. Passarei o tempo com os meus amigos e me divertirei um pouco. Isso não poderia estar mais longe da verdade. No inferno, haverá completa separação de Deus e das pessoas. Como se pune os piores criminosos? Colocando-os em confinamento solitário e isolando-os. Imagine a dor física do sofrimento sem fim, o vazio emocional de padecer sem ninguém para o confortar e a consciência de que terá de suportar tudo sozinho, sem nenhuma perspectiva de alívio. Jamais. O céu pode esperar. Ninguém que conheço deseja ir para o inferno. É compreensível. Acho interessante, contudo, que não há muita gente que deseje ir para o céu. Não em breve, pelo menos. O motivo pelo qual a maioria prefere adiar a eternidade no céu é o simples fato de não entendermos como será o céu. Muita gente com quem converso pensa que o céu será como um culto muito longo na igreja. Na verdade, nada poderia estar mais distante da realidade. O salmista disse em Salmos 84, 10: Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Já imaginou? Considere os 10 melhores momentos da sua vida. Você consegue o emprego dos seus sonhos, viaja para o lugar em que sempre teve vontade de passar as férias, encontra o amor da sua vida, assiste ao nascimento do seu primeiro filho, empurra a cadeira de balanço do seu neto. No entanto, um dia com Deus é melhor do que uma vida inteira dos seus momentos favoritos. Se tem prazer na vida agora, imagine a vida sem nenhum pecado, enfermidade, morte, choro ou dor. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 4 e 5: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. No céu, habitaremos de fato com Deus. Em Apocalipse 21, 3 está escrito: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A letra da música Maravilhosa Graça será mais verdadeira do que podemos imaginar. Após 1000 anos lá, resplandecentes como o sol, não teremos para cantar louvores ao Senhor,
menos dias do que quando começamos. Com o intelecto, creio tanto no céu quanto no inferno. A prática, todavia, o modo pelo qual vivo os meus dias, não reflete a premência das crenças que declaro. Se a eternidade ocupasse o ponto principal da minha mente, eu oraria muito mais por quem está longe de Deus. Compartilharia minha fé em Cristo todos os dias. Abriria caminho na vida das pessoas servindo-lhes. Em vez de acumular mais e mais, usaria tudo o que tenho para difundir o Evangelho mundo afora. Se cresce de verdade, minha vida seria muito diferente do que é. O desafio é que muita gente crê que o céu é nosso destino definido por padrão, quando a verdade é o oposto. Jesus nos advertiu: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Se aceitamos a realidade de que muitos seguem rumo ao inferno sem fim e poucos enveredam pela estrada para a vida eterna, você não acha que superaríamos parte do nosso ateísmo cristão se estendêssemos a mão àqueles que caminham para a perdição? Se você deseja ter acesso ao livro físico ou digital, estou deixando um link na descrição e nos comentários para você ter acesso ao livro completo. Esteja sempre pronto. Certa vez, eu estava com alguns amigos cristãos no metrô de superfície de Chicago e falávamos sobre Jesus. Muito educado, um rapaz nos interrompeu e explicou que não tivera como deixar de ouvir nossa conversa. Perguntou se éramos cristãos. Em nome do grupo, expliquei que sim. Seus olhos brilharam. Estou buscando há algum tempo e não sei em que acredito, disse com sinceridade. Pode me explicar o que exatamente significa ser cristão e como posso me tornar um? Um caçador diria: esse sujeito é uma presa fácil. Se jogasse basquetebol, você diria: agora faça uma cesta de 3 pontos. Se estivesse fazendo uma prova, que moleza. Em outras palavras, não se poderia encontrar sujeito mais fácil de se levar ao Senhor, a menos que estivesse despreparado como nós. Atônito diante da pergunta direta, hesitei. Uau! Por onde começo? Minha mente disparou para o passado, para minha aula no seminário. Recitar a frase de abertura do roteiro aprendido em minha aula de evangelismo com certeza não me parecia o melhor caminho. Lembrei-me de outra técnica de testemunho chamada As 4 Leis Espirituais. Mas uma apresentação enlatada diante de um questionamento sincero tampouco pareceu certo. Minha mente voava, mas eu não conseguia pensar no que dizer, de modo que me pus a falar apenas, esperando fazer sentido. O olhar confuso no rosto do rapaz dizia que não. Mudando a estratégia, resolvi lhe contar como me tornara cristão. Vários minutos depois que comecei a contar minha história, ele me interrompeu para explicar que teria de saltar na próxima parada. Sem certeza do que dizer no último minuto, mais ou menos, gaguejei desajeitado. Quando as portas corrediças se abriram, ele ficou parado ainda um instante e olhou para mim antes de educadamente dizer algo que jamais esquecerei. Bem, obrigado por tentar. Em seguida, saltou do trem enquanto eu vi as portas deslizarem, fechando-se outra vez. O apóstolo Pedro aconselha: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Talvez você se identifique com isso. Gostaria de estar pronto para tudo, mas tem medo de sufocar-se debaixo de pressão. A preparação, estudo e meditação sobre o que dirá, lhe transmitirá confiança. Nem toda oportunidade para compartilhar se apresentará à sua frente de maneira tão óbvia como aconteceu comigo naquele trem. Você identificará algumas. Deus as mostrará a você com clareza e será chamado para tomar a iniciativa. Não importa quem comece a conversa,
se prender a atenção de uma quantidade suficiente de pessoas, você acabará impressionado ao constatar quantas estão genuinamente famintas por ouvir a verdade proferida por um coração sincero e afetuoso. Convide alguém para ir à sua igreja. Há vários exemplos no Novo Testamento de evangelistas improváveis que o podem suprir de confiança para compartilhar sua fé sempre que Deus der a você uma oportunidade. Nossa primeira testemunha improvável contava com 2 fatores importantes contra ela. Primeiro, era mulher. Na época em que Jesus viveu na terra, a maioria dos homens não tratava as mulheres com respeito ou dignidade merecidos. Segundo, já passara por 5 maridos e vivia agora com o 6º homem. Contudo, Deus usou essa personagem improvável para estender a muitos o amor de Cristo. Quando essa mulher encontrou Jesus junto ao poço, notou que ele a tratava diferente. Em parte, ficou chocada porque um judeu, talvez um mestre religioso, ainda por cima, a julgar pela veste tradicional, normalmente não dirigiria a palavra a uma samaritana, muito menos a trataria com amabilidade. Enquanto falavam, com muita inteligência, Jesus mudou o tema da conversa da água no poço para a água viva. Prometeu-lhe que, se ela bebesse dessa água viva, nunca mais sentiria sede. Desarmada pelo amor e graça dele, a mulher transformada sentiu necessidade de contar para todo mundo o que agora sabia. João 4, 28 a 30 narra: Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Embora essa mulher perdoada não tivesse decorado o roteiro que aprendi no seminário, embora não fosse grande defensora da sua fé, capaz de debater com céticos, e conquanto provavelmente não conhecesse muito das Escrituras, era capaz de convidar os amigos para provar Jesus. Mais à frente no capítulo, vemos os grandes resultados dos seus esforços. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Você pode fazer diferença semelhante na vida das pessoas com um simples convite. Pode convidar alguém a ir à igreja, a seu estudo bíblico ou a participar do time de futebol da sua igreja. Pode levar alguém com você para ver um filme, assistir a um concerto ou a uma encenação cristãos. Mesmo se não souber o que dizer, você pode convidar pessoas a lugares nos quais tenham a oportunidade de ouvir sobre as boas novas de Cristo ou experimentar o amor dele por intermédio do seu povo. Em fim de semana em que eu não estava pregando, um dos pastores da igreja, um sujeito jovem, careca e de cavanhaque, substituiu-me. Na semana seguinte, eu estava em uma locadora de filmes quando ouvi uma senhora convidando uma amiga para ir à igreja. Curioso, aproximei-me sorrateiro para ouvir melhor. A primeira mulher dizia: Não sou religiosa nem nada, mas você precisa conhecer essa igreja chamada Life Church. É incrível. Ela mudou minha vida por completo. Fui abençoado por escutar a conversa de alguém que fora tocado por Deus na igreja em que sou pastor. Infelizmente, a mulher deve ter percebido que eu escutava a conversa. Olhou então direto para mim e disse: Ei, você precisa vir à igreja comigo também. O pregador é incrível. Ainda entusiasmado, mas um tanto confuso, perguntei-lhe como era o pregador, confiante em que me reconheceria nesse momento. Sempre falando rápido, ela respondeu: Ele é careca e tem cavanhaque. A mulher, que só estivera em minha igreja uma vez, estava convidando todo mundo que via pela frente, até mesmo eu, o pastor da igreja. Você pode fazer a mesma coisa. Dê um passo de fé e convide alguém para o acompanhar a um lugar em que essa pessoa possa ouvir falar do amor de Deus por meio de Cristo. Compartilhe sua história de fé. Focalizamos rapidamente, em um capítulo anterior, a experiência de cura de um cego de nascença. Depois que Jesus o curou,
Pessoas da sua cidade, que não compreendiam o que acontecera, quiseram debater todo tipo de questão sem sentido com ele. Quando vários fariseus acusaram Jesus de ser pecador, o ex-cego contou sua história. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Apesar desse homem recém-curado não ser o suficiente para debater teologia, em um assunto era especialista, na experiência que tivera na própria pele. Era cego e agora podia enxergar. Onde quer que fosse, contava sua história para todo mundo que se dispusesse a ouvir, e sua vida transformada era prova do que acontecera. Podemos fazer o mesmo. Comece com as seguintes palavras: permita-me contar a você minha história. Em seguida, basta preencher as lacunas. Você pode ter sido perdoado de vários pecados ou salvo de uma vida de vício em drogas. Talvez você tenha estado doente e Deus o tenha curado, ou buscava significado na vida e isso o levou a encontrar Cristo. Pode ter sido criado na igreja e conhecido Deus desde que Elmo, dos Muppets, era seu amigo peludo favorito, mas só tem experimentado sua bondade em nível pessoal mais tarde na vida. Mesmo não achando sua história poderosa ou dramática, Deus pode usá-la. Você pode estar pensando, tudo bem, mas sua história pessoal não funcionou no trem, não é? Isso aconteceu porque eu não estava preparado. Eu conhecia minha história, mas não tinha investido nenhum esforço no planejamento de como a compartilharia com outra pessoa. Você pode preparar sua história por escrito e depois gravá-la, treinando na frente de um espelho ou com outro cristão. Veja então o que Deus faz com essa ferramenta que pertence só a você. Escreva sobre sua fé em um trabalho para a escola. Introduza com naturalidade seu testemunho em uma conversa com o chefe. Se for um artista, pinte um quadro que ilustre o que Deus fez em sua vida. Se for poeta, traga sua história à vida em algumas estrofes. Poste sua canção cristã favorita na atualização do seu status no Facebook. Como quer que costume se comunicar, você pode introduzir naturalmente a sua história. Doe sua vida. Se você é do tipo que não se sente muito à vontade com palavras, mostre Cristo por meio de seus atos. Em Atos, encontramos um breve relato sobre uma heroína em serviço. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Na época em que Dorcas viveu, ali ordenava que, quando o marido morresse, toda a sua propriedade fosse transferida a seu filho. Se o filho que herdava os bens do pai não cuidasse da mãe, a viúva, ela se via em grandes apuros. As viúvas daquele tempo dependiam completamente de um homem com renda ou da generosidade alheia. Dorcas dedicou sua vida a cuidar dessas viúvas abandonadas, entregues à própria sorte. Adora a descrição do seu ministério. Dedicava-se a praticar boas obras. Podemos fazer a mesma coisa. A igreja que meu amigo Matthew Barnett pastoreia está situada em uma região violenta de Los Angeles. Rodeado por traficantes de crack e prostitutas, ele decidiu que só havia um jeito de alcançar a vida das pessoas arruinadas à sua volta. Ele e uma equipe de crentes apaixonados resolveram amar e servir a sua comunidade como forma de compartilhar o amor de Deus. Munido de ferramentas e utensílios de limpeza, esse grupo de benfeitores cristãos ia de porta em porta perguntando como podia servir às pessoas. Quase todo mundo adotava uma atitude desconfiada a princípio, mas Matthew e seus amigos prometeram voltar a cada sábado preparados para trabalhar. E trabalharam mesmo. Toda semana, eles batiam nas portas oferecendo-se para pintar, limpar ou fazer reparos. Em pouco tempo, começaram a criar amizades. Quando as pessoas constataram que aqueles cristãos estavam ali para ajudar, sem segundas intenções, o coração delas foi amolecendo. Com o tempo, os relacionamentos se aprofundaram e hoje a igreja tem testemunhado a libertação de centenas de pessoas da escravidão, tanto do pecado quanto da pobreza.
Quando servimos em amor, nossa vida se parece com a de Cristo para o mundo que nos observa. É impressionante a diferença que fazem as pequenas coisas. Por exemplo, anos atrás, ainda crente novo, eu usava sempre um pequeno alfinete em forma de cruz na camisa. Era uma forma barata de testemunhar, razão pela qual comprava mais ou menos uma dúzia por vez. Sempre que fazia um comentário sobre o alfinete, eu presenteava a pessoa com ele. Uma vez, em uma loja de conveniência da rede 711, a balconista elogiou meu alfinete em forma de cruz. Instintivamente, eu o ofereci a ela. Durante vários minutos, ela tentou recusar, até que, relutante, acabou aceitando-o. Anos se passaram e quase me esqueci da mulher da loja de conveniência. Uma semana, depois do culto, uma senhora me parou no saguão e disse que precisava me agradecer. Tremendo enquanto falava, ela explicou. Você provavelmente não se lembra de mim, mas anos atrás me deu isto. Enfiou a mão na bolsa e tirou de dentro dela o pequeno alfinete em forma de cruz. Quando você me ofereceu esta cruz, minha vida não podia estar pior. Não me sentia digna de um presente tão generoso, mas Deus me mostrou que ainda me amava. Minha vida é diferente hoje em razão do que você fez por mim. O que eu fiz foi quase nada. Para outra pessoa, no entanto, significou muito. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia para reservar algum tempo para servir. Pode limpar a casa de alguém, preparar uma refeição, aparar a grama de um jardim, cuidar dos filhos de alguém ou ajudar em uma venda de garagem. Ao servir pessoas em nome de Cristo, sem segundas intenções, elas notarão algo diferente em você. Seja ousado com a verdade. Você pode ser testemunha de várias maneiras, convidando pessoas à igreja, compartilhando sua história ou simplesmente servindo a seus vizinhos. No entanto, às vezes Deus o pode levar a se colocar diante de alguém e confrontá-lo com a verdade. Pedro falava o que lhe vinha à cabeça. Em vez de escolher as palavras com tato, era mais do tipo preparar, fogo, apontar. Com frequência acontecia de ele agir antes de pensar. Quer estivesse argumentando com Jesus sobre o motivo pelo qual ele não devia morrer, quer estivesse saltando de dentro de um barco para andar em cima da água, ou empunhando a espada para golpear com ela a orelha de um servo do sumo sacerdote, Pedro nunca deixava de agir. Como acontecia com ele, você pode ter uma personalidade para a qual o confronto é coisa natural. Mesmo que não seja assim, talvez sinta Deus revestindo-o de coragem para confrontar alguém em uma oportunidade específica. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Pedro no Pentecoste e ele pregou com ousadia. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Essa não é o tipo de pregação que tem a intenção de fazer que as pessoas se sintam bem. Contudo, como resultado da ousadia profética de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas e batizadas em um só dia. Você talvez tenha um amigo próximo que vive lendo os últimos lançamentos em livros de autoajuda, mas nunca olha para aquele capaz de ajudar. Talvez seja a hora de confrontar esse amigo com todo carinho. Você pode estar tomando café com um colega de trabalho que não crê em Deus, mas não sabe por quê. Será que seu papel não é fazer-lhe algumas perguntas difíceis? Talvez outra mãe cujo filho frequenta a mesma escolinha que o seu se pergunte por que você demonstra ter uma paz que ela não conhece. Talvez Deus queira que você lhe diga o verdadeiro motivo em vez de se conservar na segurança de um contato social mais formal. Não tenha medo de dizer a verdade em amor. Um dia você saberá. Uma vez visitei um homem chamado Mark no hospital. Como Frank, Mark não cria em Jesus e não tinha muito tempo de vida. Com 42 anos apenas,
Esse marido e pai de 2 crianças tinha um tumor cerebral em estado avançado. Quando entrei, Mark me reconheceu. Era evidente que sentia dores e não pareceu impressionado com minha visita. Minha esposa o mandou aqui, não foi, pastor? Cumprimentou-me em tom sarcástico. Para ser franco, sim, retruquei. Entristecia-me saber que a conversa já tomava um rumo desagradável. Mark fora à nossa igreja exatas 2 vezes. Uma para ver a filha ser batizada, outra em um culto de véspera de Natal para contentar a esposa. Imagino que tenha vindo me salvar do inferno, ele provocou, tomando posição para um embate verbal. Minha mente disparou. O que eu iria dizer? Deveria desconsiderar suas palavras ou responder à altura? Mark, é exatamente por isso que eu estou aqui, respondi, prendendo a respiração e pedindo a direção de Deus. Sua esposa o ama mais do que você imagina e está preocupada com sua condição espiritual. Tem tentado conversar com você sobre Cristo, mas você nunca a deixa falar sobre o assunto. Achou que talvez se dispusesse a conversar comigo. Mark não foi grosseiro, mas firme. Não tenho muito tempo. Não quero desperdiçar 1 minuto do que resta da minha vida conversando sobre religião. Fez uma careta de dor. Se não se importa, por favor, feche a porta quando sair para que eu possa descansar em paz. Sem querer ser insistente, despedi-me educadamente e saí. Enquanto saía pelo corredor do hospital, minha mente correu de volta para Frank. Sob a pressão de uma repentina coragem espiritual, voltei. E rompi outra vez em seu quarto e, com lágrimas nos olhos, falei sem pensar. Sabe de uma coisa, Mark? É exatamente isso que sua família quer para você. Querem que você descanse em paz, por toda a eternidade. Ele não respondeu. Por vários minutos constrangedores, limitamo-nos a ficar olhando fixo um para o outro. Eu não sabia o que mais dizer. Tampouco ele parecia conseguir achar as palavras. Eu poderia ter contado até 2000 durante nosso silêncio. Por fim, Mark foi o primeiro a se recompor. A expressão em seu rosto suavizou um pouco e ele perguntou: "E então?" Percebendo uma fresta na porta, procurei abri-la e mostrar-lhe as boas novas de Deus. Comecei explicando que Deus enviou seu Filho Jesus como sacrifício por nossos pecados. Logo percebi que não parara nem para tomar fôlego, de modo que fiz uma pausa e indaguei, esperançoso: "Mark, você gostaria de passar a eternidade com Cristo?" Ele não disse nada. Apenas assinou afirmativamente com a cabeça, em um movimento muito leve. Oramos juntos, eu disse as palavras necessárias e ele as repetiu. Momentos depois, fui embora. 2 dias depois voltei. A esposa de Mark estava sentada junto à cama, segurando a mão do marido. Embora estivesse prestes a perdê-lo, resplandecia em razão da certeza de que ambos voltariam a se encontrar no céu. Mais perto da morte do que nunca, havia mais vida nos olhos de Mark do que nos de um homem sadio. "Pastor", ele chamou em um tom afetuoso dessa vez, "Deus me perdoou de todos os meus pecados." Esforçou-se para proferir as próximas palavras bem devagar. "Vou rever minha família no céu um dia." Parecia profundamente satisfeito. Mark segurou a mão da esposa com uma das mãos e estendeu a outra em minha direção. Dei um passo à frente e a segurei. Ele continuou: "Você nunca saberá a diferença que fez em minha vida." Sorri e o abracei. Ficamos os 3 juntos por vários minutos em uma conversa agradável. Ao ir embora aquele dia, pensei: Mark nunca saberá a diferença que ele fez em minha vida. Quando estamos abertos para ir onde quer que o Espírito Santo nos leve, ele nos usará para compartilhar o maior dom de todos, a vida eterna por intermédio de Cristo. E, quando ele assim o faz, talvez nunca saibamos, deste lado da eternidade, a diferença que fizemos. No entanto, um dia, do outro lado, saberemos tudo plenamente.